Olá, sejam bem-vindos ao canal Ungidos. Mais uma vez retomando aqui as nossas gravações do podcast. Hoje com a presença ilustre da doutora Nancy Stoniov. Stoianov, Me desculpa. russa, do É russo. maridão. É. É que nós somos brasileiros aí, Pois fala então, meio russo, é diferente. confunde. Glórias a Deus. Tá aí uma grande presença que ela está nos visitando aqui. E veio trazer uma grande palavra para nós sobre a metodologia, sobre a infância, como é que foi, ou a história de vida. Muito, eu sei que tem pouco tempo para falar, são muitas experiências, muitos anos, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? E como é que a senhora está? Tá tudo bem? Tudo certo? Glória a Deus. Então tá bom. Quem anda com o Senhor, tá tudo bem. Oh, que bênção. Pode passar pelo temporal tranquilo. Amém. Tá tudo bem. E eu queria começar com uma pergunta, doutora, sobre a sua infância. Porque nós viemos hoje aqui para falar da metodologia a crescer, né? Que é a metodologia que a senhora trabalha, que a senhora está à frente há quantos anos? Só 45. 45 anos à 45 frente. anos. Que benção. E falar dessa metodologia que está atingindo várias escolas, várias cidades. Inclusive, né? Nós estamos abrindo aqui também uma, aqui na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. E ela veio aqui nos visitar. Olha como que é difícil trazer essa mulher de longe. Dá Mas veio, trabalho. dá pegar um trabalho. pouco, E ela veio. E tudo isso que a gente estava conversando até, isso é uma cristocidência. Cristo Sem enviou, dúvida. Cristo fez, né, o propósito. Sem Deus dúvida. está fazendo o propósito dele aqui na cidade, na nossa cidade, e trazendo a senhora aqui. Eu tenho certeza que foi para edificar muita coisa. E eu queria saber da senhora, como é que foi a infância? Os pais, como que foram? Eles tinham Jesus como cabeça da família? Como que foi a infância da senhora? Pai e mãe maravilhosos. É. Um pai de referência muito forte na minha vida e uma mãe também. 6 filhos, todos servos do Senhor, Ah. todos atuantes na casa de A Deus. senhora é a caçula? Não. Não, eu sanduíche do meio. Ah, do meio. Do meio, exatamente. Sim. 6 filhos no meio, o que sobrava para mim? Nada. Ou é o Talvez- primeiro ou é o último. Né? É o primeiro e o último. De uma casa de 6, meu amado. Você se vira na mesa até para comer. Até para a gente fazer oração. Porque naquela época, a galinha, né? Ela vinha inteira para dentro de casa. Hoje ela vem aos pedaços. Não tinha coxa nem sobrecoxa. E todos nós gostávamos da coxa e sobrecoxa. Aí tinha que Imagine a oração que meu pai fazia na mesa. Quando ele fazia em nome de Jesus, amém. Pá, o primeiro que pegava a coxa era o esperto. Portanto, eu quase nunca comia coxa e sobrecoxa. Porque os Amém. outros eram mais velhos e tinham braços maiores para pegar. Mas uma família muito unida, feliz, alegre. Foi sempre um ambiente de paz que nós vivemos. Uma casa cheia de visitas todo o tempo. Muitas pessoas moraram nas nossas casas, tanto em Fortaleza, porque nasci em Fortaleza, fiquei até 9 anos, e em Campinas também. Então, uma Os pais infância eram, maravilhosa. o pai era pastor, a senhora falou. Pastor, nós somos batistas, e ele sempre foi muito atuante na Convenção Batista. Depois o Senhor fez uma pequena cirurgia do Espírito agir, Santo, e naquela época o Espírito Santo ainda não era bem vindo. Aham. Então, nós saímos da convenção. Tinha um preconceito. Era um né? preconceito. E Religiosidade, era né? o momento de Deus. Ali nós estávamos tendo no Brasil um avivamento espiritual muito forte. E ele foi pego por esse avivamento do Senhor e deixou a igreja, que já tinha 1000 membros, uma igreja maravilhosa, amorosa, mas isso precisou acontecer. E ele entendia que a experiência do batismo do Espírito Santo naquele momento era dele. E ele precisava sair da igreja como pastor, por amor à igreja. Porque ele precisava agora viver essa experiência e a igreja Sim. não estava preparada. Então, foi aí que surgiu a Igreja Ágape. E hoje a Igreja Ágape também está... A Igreja Batista Ágape. Isso, Igreja Batista Ágape. Ela está em todo o Brasil também. Amém. Em vários lugares do Brasil. E é o uma pai, benção. já faleceu. Faleceu. E hoje Hoje é o presidente meu do irmão, Ah. que é o presidente da igreja, então de todas as igrejas. E ele também é o presidente da ABA, que é a organização Associação. que né?
eu trabalho. Amém. Ela não tem fins lucrativos. É o irmão do meio, trabalha por irmão. No final ficou os dois do meio, porque é eu e meu irmão. Ah, tá, são os dois do meio. É, os dois do meio, Aí. né? Sempre vivemos muito próximos, como gato e cachorro, né? Brigando sempre. Minha mãe dizia que ia amarrar cada um num pezinho da mesa. Mas hoje nós juntos realizamos essa missão para Deus. Amém. E tem sido uma bênção. Amém. E como surgiu esse chamado da senhora? 40 e poucos anos, né? 45 anos atrás, né? Do Acrescer, né? Que a senhora que criou, né? A Acrescer, Sim, metodologia a Acrescer. metodologia Crescer. Né? E como surgiu esse chamado? Como que a senhora entendeu? Falou, não, eu preciso fazer isso. Deus está me chamando para isso. Como que foi? Pense numa pessoa de 9 anos de idade, sentada na calçada de uma rua, uma semana antes da minha família e do meu pai aceitar um ministério para a igreja de Campinas. Foi tudo nessa mudança. Nessa mudança. E eu estava muito ansiosa, porque uma criança, quando vai fazer uma mudança de cidade, vai largar todo o parentesco que nós tínhamos lá ao redor da nossa casa. Saindo, eu questionei a Deus algumas coisas. Do meu jeitinho, né, 9 anos, Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo? O que o Senhor quer de mim? O Senhor vai me tirar daqui da minha cidade. Vamos perder o nosso cachorro, o Rintintim. Porque a gente tinha um cachorro Rintintim. Na época era o máximo, né? E o Senhor colocou no meu coração que Ele usaria grandemente a minha vida. Amém. E ali eu sei que o Senhor me ungiu para o que eu faço hoje. Mas foi... A senhora sentiu na hora... Até o nome, tudo, como é que foi? Não a metodologia exatamente. Mas a unção de Deus sobre algo que Ele iria realizar fora do natural, fora do normal. Eu sabia que seria assim, mas não sabia o que era que eu iria fazer. Sim. E Ele usou a minha dor, porque Deus usa a nossa dor, os nossos traumas, os nossos medos, os nossos problemas, eles vêm com a plataforma do Senhor para que Ele faça alguma coisa na nossa vida. E foi o que Ele fez comigo. Ele pegou a minha dislexia, a minha dificuldade, e me fez ter amor por aquelas crianças que tinham o mesmo problema. Eu comecei, na realidade, a desenvolver o meu laboratório de pesquisa científica quando eu estava 13 anos dentro de uma sala de primeiro ano. Ali eu começo a enxergar que algumas crianças eram muito próximas a mim. Algumas conseguiam ser alfabetizadas logo no começo. A senhora falou da dislexia. O que é uma pessoa disléxica? Ele é disléxico. Me contou. Acabou? Amém. É exatamente isso. Ô, benção. Vamos lá. O que é a dislexia? A dislexia é uma coisa tão linda, criada por Deus, um terceiro caminho neural, que a neurociência hoje confirmou. Terceiro caminho neural. Nós temos uma área do cérebro, do córtex, preparada para a área de linguagem, que é do lado esquerdo. Tem áreas específicas no cérebro. Nosso cérebro é todo compartilhado de várias áreas e cada área tem sua função, né? Por exemplo, a área de Broca, ela faz um movimento de palavras, na recepção de palavras, onde você consegue falar. Se você tiver uma lesão na área de Broca, que ela está altamente ligada à área de linguagem, você não vai conseguir falar. Você vai ter problema para falar. Por exemplo, temos uma outra areazinha que se chama Wernicke. É uma área onde as palavras ganham sentido, tá? Toda palavra tem um código, tem um sentido, né? Não vou brincar com as patas hoje. Mas, por exemplo, se a gente perguntar para uma pessoa o significado que ele vai escutar e eu falar qualquer palavra, essa pessoa vai pensar na palavra e a referência que ela vai ter dessa palavra é aquilo que ela vivenciou. Então, se eu pergunto sobre, vamos falar da pata. Que foi exatamente o que eu pensei quando você pensa? O que você pensa quando eu falo a palavra pata? Apareceu de tudo. Isso porque a gente realizou essa dinâmica antes, né? Na nossa palestra ontem. E a referência foi tão interessante porque tua esposa, ela falou algo que estava fora da pata. Não é possível. Você espera pata de gato, pata de elefante, né? Pata, a mulher do pato. Mas jamais pata, o que ela disse mesmo? A perdedora.
Perdedora. Eu olhei e disse, não tem referência. Pata com perdedora. E é uma coisa que traumatizou ela lá atrás. O trauma dela. Eu acho que ela não era boa de jogar queimada. E quem errava nas queimadas, levava bolada, era o quem? A pata. Entendeu a área de Wernicke? Para que ela serve? Ela é isso, ela dá referência de uma palavra. E isso também tem o lado emocional. Porque cada palavra tem o seu próprio significado para a pessoa. Olha a área de linguagem sendo um problema muito sério. Porque a gente não sabe quando a pessoa tem uma referência fora da curva. A pata de ontem não tinha nada a ver com perdedor. Eu nunca tinha escutado isso. Então, como ela foi uma das primeiras a falar no grupo, quando ela falou, eu disse, meu Deus, o que eu faço com essa referência? Como é que é mesmo o nome da referência? Perdedor para pata. Mas tinha um sentido para ela. Então, a área de Wernicke é importante por isso. E aí, a gente também, do lado esquerdo, tem uma área que se chama fusiforme, que ela vai fazer o contexto da imagem da palavra simbólica. Então, para você construir uma palavra, você tem símbolos. O A, E, I, O, U. Todo o alfabeto é um símbolo. E você constrói qualquer palavra que você queira com esse símbolo. Na questão da dislexia, o disléxico não vai para essa área. Não utiliza esse caminho neural. É claro que tem que passar por essas áreas. Às vezes pula essa área? Ou não pula. Nós temos um coraçãozinho, deixa eu mostrar aqui, é bem assim mesmo, chama tálamo. O tálamo é o captador das informações sensitivas, então, a tudo que eu toco, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, inclusive a dor, passa pelo tálamo, menos a olfativa. Ele tem uma outra entrada no córtex. Tudo passa pelo tálamo e vai para o córtex. O córtex faz o pensamento, gera toda essa ideia que eu falei para você. Uma palavra entrando, ela vai correr por várias áreas. Uma lembrança. Tudo. Lembrança do passado, referência do presente, referência perceptiva, que vai ser guardada, inclusive, que eu chamo tálamo de coração, por quê? Porque ele guarda. Muitas informações tudo. Não passam. Seria muita informação para o nosso córtex registrar. Então, ele guarda. Ele é o nosso HD. Ele é o nosso HD guardador. Que seria o nosso subconsciente. Em determinado momento, aquilo lá do passado que foi escutado, foi vivenciado, pode voltar por uma única palavra. Pata, por exemplo. Ela recordou do passado. Ela trouxe para o presente a sua esposa. Por que a pastora trouxe no presente? Porque teve uma marca emocional. Olha que coisa linda. Tá? Então, a dislexia, quando você é gerado, você tem a corrida dos neurônios para as áreas certas, para ele fazer funções certas. Nas áreas certas do cérebro. O disléxico é um terceiro caminho, então, seu neurônio, seu estímulo neuronal, passa de uma área de linguagem, por uma coisa que eu determinei como ponte intertalâmica. O que é a ponte intertalâmica? É um feixinho que existe entre um lado do tálamo e o outro, que acontece antes do corpo caloso. Porque a gente não junta as nossas informações lá da lateralidade direita e esquerda pelo corpo caloso. Ele fica abaixo. Então, isso passa antes do corpo caloso e vai as informações que a gente escuta, vê, olha. Linguagem é tudo isso, gente. Só para dizer, linguagem é tudo isso. Tá? Leitura é tudo isso. Leitura não é só ler o livro, as letrinhas, não. Meu amado, você lê o teu ao redor. Tudo que acontece aqui, eu estou lendo. Você está lendo meus olhos. Você está me sentindo. Você queira ou não queira, você queira. Olhando você ao redor. Ao redor. Entendeu? Então, essa perspectiva é que nós chamamos da linguagem. A linguagem vem de várias formas. O disléxico, antes que chegue no córtex, os neurônios pegam um desvio já na neurogênese, ou seja, desde o princípio, isso é genético, ele vai passar para o lado direito as informações. Agora, pense um lado que não tem o armazenamento de reconhecimento. Por isso a senhora está falando, está doendo do lado direito aqui já. Ó.
Tô dizendo. Tô dizendo. É disléxico. É tanta coisa que... É tanta coisa. Roda. E roda mais rápido, por quê? Porque a gente não tem esse armazenamento para organizar. Então, as palavras vão entrando e a gente não tem muito sentido. O que tem no lado direito do cérebro? Que é o privilégio do disléxico. Ele se torna altamente sensitivo. Ele vive de sensações. Ele percebe antes das coisas acontecerem. Tudo. É o dom dele. Por isso que todo disléxico bem trabalhado, ele se torna uma grande pessoa. Porém, se não for bem trabalhado, também grande marginal na face da Terra. Eu vou dar um nome, ele deve estar vivo ainda. Alguém duvida dele? Que ele tem uma inteligência fora do normal? Fora da curva? Tá aí. Eu tenho que admirar. Ele tem uma enorme inteligência. Ele faz o comando do que ele quiser. Usa tanto... Ele é preso, mas o cérebro dele, com toda a inteligência, é solta. Que coisa maravilhosa, mas ele usou tudo isso não para o bem, mas para o mal. Então, é aqui que vem a metodologia crescer. Como fazer? Usar o potencial neural de toda a capacidade e de informações positivas e negativas que acontecem na nossa vida. Isso é realidade em qualquer lugar. Nós somos criaturas de Deus, mesmo passando a ser filho de Deus por Jesus Cristo, que é essa salvação maravilhosa, mesmo assim, nós vamos continuar tendo um corpo, uma alma e um espírito. E a alma é enferma. E a gente vai precisar desse ajuste todo o tempo. Então, esse contexto que eu estou falando para você é o que falta dentro das escolas. E foi para isso que Deus me levantou. E foi para isso que Ele me revelou coisas que a neurociência, trabalhando fortemente desde os anos 80, eu percebia que não tinha. Mas tinha informações muito importantes acontecendo na época. Sim. Como, por exemplo, os Estados Unidos investiu em 3 universidades grandes nos Estados Unidos e colocou equipe só estudando o funcionamento do cérebro. Então, eles encontraram os movimentos de áreas, não só fisicamente, mas a funcionalidade dessas áreas. Entendi. Aí veio a questão do terceiro caminho neural. Não fui eu que descobri. Foi a doutora Sally Schewitz. E ela também recebeu na Universidade de Yale a verba para um estudo científico. Então, ela começou a colocar as pessoas dentro da máquina e começou a ver o funcionamento do cérebro. E ela começou com essa experiência entre os homens e as mulheres. Aí ela já viu que tem a área do cérebro da mulher que é bem diferente do homem. Por isso que nunca queira se comparar a um homem ou a uma mulher. Sim. Porque Deus fez de forma diferente no cérebro já. E aí ela encontra também o quê? Opa! Um terceiro caminho neural. Ela encontrou esse terceiro caminho neural, essa doutora, nas pesquisas de 20 anos realizadas. Então ela pegou crianças nas escolas, mulheres, homens, e por acaso ela descobriu o terceiro caminho neural. Então nosso encontro foi muito maravilhoso quando eu a conheci, tanto para ela quanto para mim. Porque ela tinha sentido... De 2007, mais ou menos, 2008, foi nossa, ou 2010. Estou meio perdido no tempo. Está passando rápido demais. Mas foi um encontro muito maravilhoso. E aí eu percebi que Deus a usou para encontrar o terceiro caminho neural. Portanto, existe o primeiro, o segundo e o terceiro. E eu, dentro de sala de aula, encontrava a referência de crianças inteligentes, crianças que estão dentro do processo da média. Entendi. Então, ela achou o terceiro caminho ali e a senhora, na prática... Na aplicação da metodologia crescer, eu sentia as crianças e preparava elas de forma pedagógica para um desenvolvimento sem identificar anteriormente que eu estava fazendo uma coisa científica. Entendi. Eu não tinha essa noção, mas eu tinha percepção desde os 13 anos dentro de uma sala de aula. Por que algumas crianças, por exemplo, são alfabetizadas com 6 anos? Ou 5 anos e meio. Hoje está com 5 anos, 4 anos tem criança sendo alfabetizada. E não é o bom.
Porém tem. Uhum. E porque algumas não conseguem até o meio do ano de uma primeira série. E outras não conseguem nem terminando o primeiro ano de uma primeira série. Uhum. Porque são caminhos diferentes. O caminho intelectualizado, que utiliza fortemente a área fusiforme do lado esquerdo, esse é o segundo caminho. Uhum. E esse segundo caminho, a pessoa fica altamente com capacidade de armazenamento das informações, dos conceitos da palavra, e ele se torna intelectual. É Intelectual. Me ajuda. Intelectual para Inteligente. Não, não, não. Não, eu quero falar outra coisa. Intelectual, você corta isso. É intelectual e intelectualidade. Oh, meu Deus! Ele se torna altamente intelectivo. Ah, tá. Ele tem uma forma de receber a palavra e é fantástico, porque ele memoriza, ele grava, ele recebe o conceito, por isso que ele faz uma leitura no livro, e em 1 minuto a estrutura está pronta. É O conceito está pronto. Sim. Igual a senhora estava falando, aí entra um princípio também bíblico, que é a individualidade. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, um é formado de um Mas jeito. isso ainda é outra coisa. Isso é geneticamente comprovado e existe os 3 caminhos. O primeiro caminho, qual seria? É entre a Wernicke e Broca. Tem pessoas que ficam aí só. Eles não potencializam chegando na área da palavra que a gente chama. Eu falo muito da área da palavra. Sim. Que seria a área fusiforme do lado direito. Então, ele sempre vai ficar dentro de uma média. E essa média é perfeita, porque essa média deixa o equilíbrio emocional na pessoa. Então, são as crianças que estão no aproveitamento escolar no nível de 50% até 89%. O intelectual tem nível de aproveitamento de 90% a 100%. E ele sofre, o intelectual. Por que ele sofre? Porque se ele tirar 9,9, ele vai morrer de raiva. Ele vai se frustrar. Então, emocionalmente, ele se desequilibra muito fácil também. Então, aqueles transtornos, milhares aí no manual diagnóstico... até numa conversa com uma pessoa que não está no mesmo nível dele, ele também já se frustra, né? Ele não consegue, muitas vezes, ter bons relacionamentos por isso. Porque, para ele, é tudo muito 2 e 2 é 4. Não dá 4,5 na experiência dele. Na matemática do intelectual não existe isso. Então, eles têm uma facilidade de entrar, por exemplo, em grandes concursos públicos, os mais exigentes possíveis, porque eles dão nota 10 e passam, entendeu? Mas, às vezes, na realização da função, eles se frustram. Porque, emocionalmente, eles são mais, vamos dizer, tem mais dificuldades. Dá um exemplo para nós, uma pessoa adulta aí que não sabe que é dislexia, para ela entender, você tem alguns sintomas de dislexia. Vamos lá, você está confundindo o pessoal, não faz isso. Não. Tá, nós falamos do porque primeiro... Eu assisti um da senhora e eu falei... Mas eu vou explicar melhor, vai ajudar. Vamos lá, se são 3 caminhos neurais, o primeiro, naturalmente, todo mundo deveria passar por ele. Wernicke e Broca. Tá? Você recebe os estímulos, você começa a identificar o sentido das palavras e deveria todo mundo levar para o armazenamento na área da palavra, que é a área fusiforme. Ela é preparada para isso. Alguns param ali. O que eu digo? Eles estão na média. Média gera equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Perfeito. O inteligente, ele está acima na capacidade intelectiva. Porém, o que vai para o lado direito, esse caminho que é levado para o lado direito, pela ponte intertalâmica, é o que causa dislexia. Aí, como o disléxico vai trabalhar? Bom, ele chegou lá, não tem área nenhuma que dê suporte para ele. Você está falando uma palavra, ele fica olhando, não faz sentido para ele, desde pequenininho. Então, ele começa a ter um comportamento diferente.
Porque ele não reage a uma palavra, porque ele não entende essa palavra, nem o conceito da palavra. Uhum. Você falar pata para ele vai fazer pior do que tua esposa. Posso ter garantia, tá? Ele vai olhar para o céu e vai dizer, é um avião. Porque naquele momento que eu pergunto pata, ele está onde? Voando. Uhum. Ele está pensando no brinquedo dele, que é um avião. Ele vira para você e fala avião. Porque ele não tem essa conexão ainda. Sim. Então é normal a criança ser pequenininha. A gente chega com 2 anos, algumas crianças já começam a falar, começam a construir frases, tem um nível de interpretação. Tem outro que está fora da curva todo o tempo na sala falando besteira. A gente pergunta uma coisa, ele fala outra que não tem nada a ver. Aí as outras crianças riem dele, debocham dele. Cala a boca, seu burro, o que você está falando? Então, de cara, a criança já começa a se sentir o quê? Inferior. Sim. E porque ela se sente inferior, ela vai ter comportamentos agressivos, compulsivos, de frustração a ponto de não querer entrar dentro da escola. Se isolar, né? Se isolar, isolamento. Então, todos os transtornos de um manual do DSM vai estar, possivelmente, sendo vivenciado em algum momento pelo disléxico. Porém, a dislexia também tem níveis diferentes. Pode ser leve, pode ser moderada e pode ser severa. Nesse caso da severidade da dislexia, a gente pode ter uma criança aos 10 anos, 11 anos, que não sabe ler e escrever. Entendi. E que a escola rejeitava, e que a escola reprovava, e que muitos pais deixavam em casa e diziam, é burro, não vai dar para nada. Que frustrava E totalmente. frustrava. Gente, isso é uma realidade. É. Quem é mais velho sabe disso. E nós íamos para a escola, eu estou dizendo nós porque eu passei por isso. Íamos para a escola e o professor ficava perdido, obviamente. Como é o canal da inteligência, é o lado direito, muito perceptivos, a gente criava a bagunça da sala. Complicava a vida do professor. Ele era tão burro que ele nem usava a inteligência para ajudá-lo. Ele ia de encontro e ele sempre ia dizer para esse aluno, eu vou te reprovar. Então, ele é uma criança que começa a ser reprovado por todo mundo, às vezes até pelos pais. Porque ele está fora da curva. Mas é uma questão neural. Ele não tem habilidade neural, nem áreas neurais da percepção para compreender a linguagem. Ele tem uma alta imagem. O que é alta imagem? Ele tem alta imagem visual. Então, portanto, essa área ela é desenvolvida por Deus para a gente perceber imagens. Então, não tem imagem mais detalhada do que um rosto. Você identificar os traços de um ser humano pelo rosto, gente. Você já pensou? Todos têm 2 olhos, Um pouco, né? nariz, boca e cabelo. A pessoa disléxica, orelha. ela tem uma facilidade maior de já ver, vamos colocar assim, já ver o gênio da pessoa pelo rosto ou não? Como Não, pelo rosto, pelo simples olhar da pessoa, saber mais ou menos essa pessoa é mais isso. profundo. Ah, É mais profundo. Um disléxico é capaz de olhar para uma pessoa e ler a alma e o espírito dela. Por isso que ela é altamente sensitiva. Ela percebe coisas muito que antes ninguém de consegue. acontecer. É por isso que ela se torna inteligente. Primeiro porque ela cria problemas. E uma pessoa que cria problemas, ela vai ser mestre em resolvê-los. Você concorda comigo? Porque ele vai ser afrontado no problema. Sim. Então ele fica forte. Ele vai reagir e ele vai ser um grande vencedor. A probabilidade, bem trabalhada dentro da escola, não é perder essa criança. É superpotencializá-la. Só que ela era reprovada, rejeitada e jogada fora da escola. Depois que a lei de inclusão chegou, as escolas estão tendo que engolir de goela abaixo os disléxicos. Aí se criou leis para isso. Só que eu acho, são leis de inclusão, mas que mais exclui do que inclui. Com certeza, mais prejudica do que ajuda. Por quê? Porque você vai tirar o potencial dele. Então a lei diz o seguinte, olha, papai e mamãe, você tem o direito, porque seu filho tem uma dificuldade inicial de botar um babá do lado dele. Os profissionais que vêm trabalhar como auxiliar dentro de uma sala de aula,
Ele prejudica a sala de aula, ele Sim. prejudica todo mundo, inclusive as crianças que estão do lado. Porque ele vai tentar ensinar uma coisa que o professor está ensinando para uma criança sozinha dentro de sala. Gente, isso não existe. Fora que aquela criança fica. É a especial, porque só ela que tem aquela pessoa. Ela fica Não, excluída Ela também. ia ir retardada mental. É. Porque ela não faz a leitura, porque quem tem que fazer a leitura é o outro. Uhum. Ora, se eu não aprendo a ler, escrever, eu não construí minhas estruturas de capacitação, de crescimento intelectual. Então, o objetivo não é excluir, é incluir. Uhum. E aí entra a metodologia crescer. Quando eu comecei a perceber que o maior mestre de sala são os próprios amiguinhos, eu comecei a trabalhar colocando um intelectual, um inteligente e 2 medianos. Essa média protege o inteligente e o intelectual, porque eles se pegam. Um não gosta muito do outro, porque são totalmente diferentes, né? O intelectual, geralmente, ele faz a prova com os 2 braços assim, para ninguém colar. Ninguém colar dentro, né? E o inteligente passa o tempo inteiro olhando para tirar a resposta. No meu caso, nessa não vinha porque eu tenho desortografia, né? Eu perdi a palavra antes de eu conseguir escrever a palavra. Portanto, eu usei um recurso bem inteligente chamado troque a prova. E só assine. Então, eu tinha as pessoas na sala super inteligentes, não. Eles eram intelectuais, sabiam fazer a prova. Eu dominava totalmente a sala. Eu já conhecia, chamava, só, tu vai fazer a prova, fica tranquilo, meu pai é o diretor da escola, você não vai ser reprovado jamais, você está protegido, mas você bota tudo que eu preciso na prova, entrega para mim, não assina e faz a tu que dá tempo. O dia que eu dizia que não ia ter sala de aula para o professor dar aula, eu segurava no portão da escola. Todo mundo para casa, hoje não vai ter aula. Porque eu ia reprovar por causa de falta. Eu faltava demais, eu não assistia a aula. Eu perturbava o ambiente da escola. Eu e todos os disléxicos perturbam o ambiente da escola. Então a escola não quer, não queria. E ela ainda se protege, não na metodologia crescer, mas ela se protege botando os babá de sala, que são os AES. O que significa mesmo? Eu não consigo sílaba, me ajuda aí. AES, auxiliares. Auxiliar de escola, né? É auxiliar do professor. Mas tem um nome. Auxiliar educacional. Auxiliar educacional. Ou seja, ele vai educar na sala onde o professor era que deveria estar educando e ensinando. Meu amado, como é que pode um negócio desse? Cadê o governo? Cadê as pessoas que entendem de alguma coisa na área de saúde, na área da psicologia, para entender que isso não é bom? Uma vez, eu vou dar um exemplo legal para vocês. Imagina, nós temos uma clínica também. E... Atendimento educacional especializado. AE. Obrigada, linda. Sílabas, signos, assim, Para você que não está entendendo nada aí dessa, na casa, nós estamos com gente ao redor aqui, tá? Então, E eu quero mostrar realmente isso, claro, não é para doutores. Eu quero falar com o papai e a mamãe. E não é nem com os professores dessa vez. É isso aí. Então, quando a criança ela é tirada de um ambiente, que é o natural, ela é colocada junto com uma pessoa que faz frente ao professor, faz o papel do professor, não dá certo. Não vai. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Me pergunta de novo. Eu também esqueci. Ah, tá vendo? Não dá certo, não dá certo. Mas ó, vamos lá. Mas tá no caminho. Tá no caminho, mas tem uma coisa que tá pendurada aí. Do professor que fica não, junto. Tem uma coisa que tá pendurada. Ah, eu lembrei. Eu entrei na clínica e eu vou pegar essa. Uma fono, não da nossa clínica, fez o seguinte colocação para a coordenadora uma vez na nossa escola. Ela disse o seguinte, ó. A clínica de vocês têm uma clínica também temos clínica. Disse o seguinte, ó. O aluno de vocês, ele tem uma dislexia e acompanhada, geralmente bem acompanhada, do processamento auditivo. O que é processamento auditivo? Para os pais entenderem. Não é surdez. Ele escuta a palavra, mas ele não processa de uma forma definida a palavra. Ele não conceitua a palavra. Então, é um processamento que ele faz diferenciado. Então, é um dano. Ele escuta a palavra,
mas ele não consegue interpretar e compreender. Ok. Aí ela vem e diz o seguinte, olha, uma sala é barulhenta. Então nós estamos com uma técnica nova, sugerindo às escolas o seguinte, eu quero que faça assim com o meu paciente. Vai construir uma cabine, olha mais. Pensa, imagina, papai e mamãe, uma sala de aula, aí a gente cria uma cabine com vidro e o peixinho é teu filho, que vai ficar lá dentro, afastado de todo mundo, para resolver o problema do distúrbio do processamento auditivo dele. É possível entender isso de um profissional? Desculpa, queridos. Eu não sei o que estão fazendo na faculdade. Exclusão, é louco. Né? É louco falar isso. E os pais bateram palmo. Maravilha, agora meu filho vai aprender. Eu disse, não, teu filho vai morrer como um peixinho dentro de sala, isolado de todo mundo. Ele tem os amiguinhos que vão dar suporte. Eles estão ali juntos. Eles se arranham. É necessário. Os conflitos emocionais e sociais dentro da sala. É necessário, é para a vida, papai, mãe, quando seu filho chegar dizendo que ele brigou na sala de aula, deixa ele brigar. Deixa ele entrar em conflito, porque ali ele está sendo preparado para a vida. E os pais não deixam. Os pais querem interferir o tempo inteiro. Super proteger. É o meu filho. E geralmente é pais que não estão sendo pais em casa. Não. Não fica com raiva de mim, papai e mamãe, mas eu vou falar isso. A escola educa. Na escola, no segundo meio social. Você tem que confiar. Deixa fazer na escola o trabalho pedagógico que a escola escolheu e metodológico. Não interfira. Deixe que a escola te ajude. Agora, se você não confia, tira. Mas não cria conflito com a escola. Isso se chama confiança no método aplicado pela escola. O resultado final, dá certo. Agora, é possível que uma escola esteja fazendo um trabalho errado. E eu concordo, um trabalho errado, uma escola que coloca ajudantes dentro de sala para ser babá de aluno. Diga o nome que vocês quiserem, mas é um babá de aluno que vai deixar o aluno babaca, retardado. Sem condições de preparo para a vida, nem social, nem emocional. A dislexia não é uma doença, meus amados. É um terceiro caminho neural. Existe um tempo certo para você construir. Se você tivesse um caminho para fazer da sua cidade a uma outra cidade, toda cheia de obstáculos, não é asfaltada, não tem placa, não tem informação nenhuma, você pode ter 100 quilômetros de distância da outra cidade, você vai levar muito tempo para chegar. É diferente de uma estrada que você entra, tem mão dupla, né? Anda rápido. Todas as placas legais, você pode andar 100 quilômetros, a pista é perfeita. Então você vai chegar mais rápido por isso. Mas o disléxico vai chegar. O tempo é diferente. Sim. Então, quando ele chega, eu sempre digo para meus alunos que são disléxicos, mas quando a gente chega, a gente passa na frente, na última hora, e cruza a linha de chegada. Amém. Antes. E onde a metodologia a crescer foi totalmente inspirada por Deus. E aonde, como que é isso aí dentro das apostilas, dentro da metodologia, como que a senhora coloca? Porque o que atraiu nós pela a metodologia foi as palavras de Deus, a palavra, a Bíblia, estar ali. Isso que foi o primeiro impacto nosso, a primeira coisa que nós pegamos. E depois nós fomos... Isso já não foi nem grande novidade, ter a palavra de Deus. Até porque todos os princípios de quem é inteligente, quem é sábio, começam na palavra de Deus. Sim. Tá? Mas existem técnicas também no material. Mas igual nós já conversamos, 99% não. Pode ser, às vezes tá mascarado ali na capa, mas dentro não é. Tem distorções. E uma distorção que tem, corrompe tudo. Corrompe tudo. Então, além de ter a palavra de Deus, que são princípios e bases para a vida emocional, social, espiritual. Além disso, que é muito poderoso já, nós temos também um trabalho de fazer os caminhos neurais acontecerem através da leitura, da interpretação e da conclusão com solidificação
neural. O que significa todas essas palavras difíceis? Coisinha fácil, tá? Quando a criança começa a ser estimulada na área certa, da forma certa, ela vai produzir. Ela vai produzir. Então, desde que o aluno chega na escola, a gente começa a avaliá-lo sobre 4 ângulos. Isso foi o que os pais mais amaram sempre. Porque eu não vejo que a capacidade de uma pessoa, e nem por essa capacidade, a avaliação ser feita só por uma prova escrita. A escrita é uma das formas de comunicação. Você escreve, você está passando o teu conhecimento, o que você quer expressar através da escrita. Mas eu lembro da minha só época. para entender, prova. Vamos lá, Isso. prova. Existem 2 tipos de prova. A prova que você faz o xizinho, que são as provas de vestibular. E xizinho é Na dúvida, marque C. chute. A prova onde você responde escrevendo e construindo a tua ideia e colocando o que você entendeu. Tá? Então, o processo, para a gente fazer um processo realmente, como aluno, você tem 25% da avaliação dele na forma escrita. Nisso, o disléxico esquece. Ele não dá. Ele vai construir, consolidar a estrutura do lado esquerdo, ele vai levar uma passagem pelo corpo caloso e ele vai ter uma demora chegando até 4 tempos de diferença. Vamos lá, Nancy, é muito confuso. Eu vou explicar, vamos dar um detalhe. Eu vou falar uma frase. Dá uma frase para mim aí, gente. Qualquer um, mas lembra dela, tá? Porque eu não vou lembrar depois. Uma frase qualquer um de vocês. Destino. Não, uma frase. Então eu preciso ter pelo menos a construção aí de umas 4, 5 palavras. O destino da Nancy é Campinas. Eu gosto de brincar de boneca que tenha cabelo para eu pentear. Isso é uma estrutura de frase e texto, quase, né? Sim. Mas é uma informação. E eu chego para minha amiguinha e digo para ela isso. Eu gosto de boneca que tenha cabelo para eu pentear. Ela é disléxica. Como é que ela entende? Eu, dependendo do grau, gosto de boneca. Ela pegou eu, boneca. Aí depois ela perde mais 2. Qual é as próximas? Eu gosto de cabelo. Eu gosto de boneca que tenha cabelo para pentear. Eu gosto da boneca, de brincar de boneca. Lembra do brincar? Ei, todo mundo perdeu já o brincar aqui. O disléxico perde isso. Na escrita, isso é visivelmente, se eu tenho que colocar todas essas palavras. Falando, é menos complicado. Só que o disléxico, ele perdeu isso aí de pelo menos, se eu botei 5 palavras, se ele tiver uma dislexia leve, ele vai perder pelo menos de 1 a 2 palavras. Se eu construir a frase de novo, eu não tenho gosto, não tenho boneca, o que veio? Cabelo. Pentear. E ela perdeu o pentear. Eu, cabelo. Ela entendeu o cabelo. Aí a outra vira e diz assim, o meu cabelo também é bonito. Aí a amiguinha vai virar, quê? Porque ela não comunicou isso. Ela comunicou que ela gosta de brincar com boneca que tem cabelo para pentear. É fora da curva. Ninguém vai entender uma criança dessa. Vai dizer, bobona, tonta. Essa menina não entende nada. E ela já se afasta da criança, da amiguinha, por quê? Nossa, ela não entende nada. Eu falo uma coisa, ela entende outra. Ela perdeu as palavras. Porque essas palavras precisaram ser colocadas invertidamente depois da ponte intertalâmica, porque o cruzamento vem do tálamo, lembra disso? No tálamo, em vez de ela chegar nas áreas devidas, Wernicke e Broca, conhecimento para a construção da palavra, da ideia, do texto, ela foi pelo lado direito e ela teve que passar pelo corpo caloso e fazer invertido o processo. Quando ela inverte o processo, a menina já chegou no final da frase. Isso é milésimos de segundo, mas faz toda a diferença. Faz diferença. É a forma mais prática, mais, vamos dizer, tranquila, menos científico, para vocês entenderem. É isso que acontece. Sim. Então, imagina a criança ficar
4 horas e meia dentro da sala de aula, o professor falando e ela não entendendo nada. Ela juntando um monte de palavra que não dá conexão. Aí ela cansa, ela não quer ficar mais sentada. Ela começa a se virar, ela começa, posso ir no banheiro? Toda criança disléxica adora fazer xixi. Porque é o refúgio dela, é o xixi. Ela quer sair daquele ambiente. Ela quer sair do ambiente. E aí, muito rapidamente, o cérebro começa a ficar muito estimulado. Porque ele está tentando compreender. Então, o lobo frontal superestimula. Quando ele superestimula, ele vai usar a área que é a área de percepção das coisas, mas, ao mesmo tempo, ele faz superacelerar. E aí é o que dá o TDAH, déficit de atenção com hiperatividade. Antigamente era DA e TDA, depois TDIH, né? É o alfabeto inteiro. Né? Pronto. Aí o pessoal hoje só conhece o quê? Ele é TDAH. Ele é hiperativo. Então ele não para, ele não fica quieto, porque o cérebro dele está andando numa velocidade imensa para acompanhar. É tão desgastante que uma criança disléxica, quando ela chega em casa, ela não quer fazer mais nada. Aquilo que alguém gastou de energia em 4 horas para aprender, se ele tem totalidade, ou seja, a dislexia muito severa, para ele usou, multiplique 4 por 4. Quanto dá? 16. 16 horas. Trabalha papai e mamãe 16 horas, fortemente, e eu quero ver como é que você chega em casa. Ele chega atirando para todo lado. Muitas crianças dormem na mesa, comendo. Elas vão fazendo assim, elas vão encostando e elas dormem. É fadiga mental, que causa a fadiga física. Por isso é muito comum as crianças disléxicas desenvolver dor talâmica. Você viu que uma coisa puxa a outra? Dor talâmica. Porque o tálamo recebe a informação da dor. E ele está sofrendo de alma. Ele está sofrendo nos relacionamentos. Então ele desenvolve dor talâmica. Ele sente dor numa perna, ele sente dor de barriga, ele sente dor do braço, ele sente dor em todo lugar. Aí ele passa a ser o quê? Quando a mulher Maria das Dores. Mas ela está sofrendo de dor talâmica. Dor fantasma, já ouviu falar? Não. Muito bem. Aí algumas pessoas chegam a amputar braço, perna e parte do corpo, porque ela sente dor. Ela amputa uma perna e ela continua sentindo dor. Porque o tálamo registrou a dor. A dor não está na perna, a dor está onde? Na informação que o tálamo passou. O tálamo é o coração, gente, de tudo isso. De tudo isso. E é um órgão ainda nosso, que está abaixo do córtex, totalmente desconhecido. Essa ponte intertalâmica é a coisa mais fácil de conseguir saber. A gente poderia ter um RG neural disso aí. Não precisa ser funcional. Agora, para a gente provar a ponte intertalâmica, nós teríamos que ter um grupo muito grande, disléxico, intelectuais e medianos, das duas médias, que entrariam numa máquina de ressonância magnética, tá certo? Tchau, Linda. Com um poder grande de análise no tálamo, encontrando isso que a gente chama de ponte intertalâmica. Essa é a minha tese de doutorado. Está aí no mundo, está na mesa dos doutores. Equipamentos. Uma ressonância magnética faz isso, faz o RG neural. Só que você leva uns 45 minutos para fazer uma pesquisa dessa, com uma criança. E pode ser com um adulto. Tá? E esse foi o papinho que nós tivemos. E a doutora Celi, e o que ela disse, assim, resumindo olha o conhecimento que essa mulher tem. Eu tenho 64 anos hoje, ela devia ter a minha idade há uns 15 anos atrás. E ela disse, eu nunca ouvi nada sobre isso. Eu disse, eu faço acontecer isso dentro de uma sala de aula, numa metodologia chamada Crescer. Eu junto a criança intelectual, a criança inteligente, os dois medianos, e ali eu faço o conjunto das necessidades que ele tem. Emocional, para eles se cuidarem, emocional, social. Isso é incluir. Isso é incluir. Isso é incluir. Então, eles
vão se relacionar, vão brigar, vão discutir, mas um vai ensinar o limite para o outro. E sempre que termina um bimestre, é engraçado porque cada bimestre eles trocam de grupo. O próprio sistema Crescer faz isso, né? A gente troca de grupo e coloca em outro grupo. Então, vai sair quem é disléxico para um outro grupo e vai conviver com mais 2 medianos diferentes e um intelectual. Aí mistura toda a sala, começa Isso é tudo bom, de novo. isso é bom. Conseguiram Isso é bom entender? também para ter um relacionamento, porque senão a pessoa que é disléxica ela vai confiar só naquele ali e também não vai querer depois ter uma vida social. Quando a gente chega nos grupos e a gente explica para os alunos, são caminhos neurais diferentes, eles já sabem qual é o potencial de cada um. Então, o disléxico, muitas vezes, ele é o melhor jogador em campo. Ele é a estrela da escola. E o intelectual, ele sabe física e matemática. Ele é o auge da sala de aula. Mas ele não vai para um campo porque ele não quer se machucar. E ele acha perda de tempo ficar ali. Você está entendendo como é diferente? E Deus fez todos com tanto carinho para isso. Então, a nossa nota sempre vai ser 25% avaliando a criança na parte escrita. A gente chama de avaliação oral, que é o mesmo de uma chamada oral, ou de um conhecimento oral. Ele vai explicar o que ele entendeu. Ele vai mostrar o que ele entendeu. Quando a gente faz isso com o disléxico, às vezes ele em 2 minutos dá uma explicação fantástica e ninguém entende. Aí todo mundo faz, nossa, nunca pensei nisso, né? Aí nós avaliamos também no atitudinal. Por que o atitudinal é importante? E vale 25% do peso. Porque as nossas atitudes, elas vêm, a partir do momento que a gente recebe uma informação, a gente vai devolver essa informação em formas de atitudes também. É o comportamento, é a participação, é a responsabilidade da lição de casa, que não é do papai e da mamãe, ok? Porque papai e mamãe adoram fazer a lição de casa, né? Tanto é que as nossas lições de casa, elas vão programadas para a criança, e a criança tem que fazer errado, sem apagar. E papai e mamãe não é para mexer nessa história. Quando vem muito perfeitinho, né? Já sabe, papai e mamãe mexeu aqui, né? E eles fazem isso, porque eles pensam que estão quer que ajudando. O filho tira 10 também, né? E, meu amado, ele já é nota 10 quando ele entra na metodologia Crescer. É que a gente faz de trás para frente. A criança é nota 10 e ela tem que entender que ela não tem mais nada para ganhar. Ela só tem que não perder. Não perder. E a pior coisa é perder. Você que coisa pior no mundo do que você perder? Se eu perder um alfinete, eu fico zangada. Então, o perder é muito ruim. E quando você tem algo, sabe qual é a coisa mais difícil? É você manter o que tem. Quem tem muito dinheiro, querido, quem tem muito dinheiro, sofre muito. Quem tem muito dinheiro sabe disso. Porque o maior medo dele é perder. Então, o disléxico não tem nada a perder. Você concorda? Ele não tem nada a perder. Absolutamente nada a perder. Porque ele já foi perdedor todo o tempo na informação que a mãe dá, que o pai dá, que a escola dá. Então ele sofre, ele se afasta, ele vai para as drogas muitas vezes, se torna um marginal muitas vezes, porque não foi colocado na forma correta. A dor é tão grande que ele não suporta nem ele mesmo. Mas é verdade, porque a maioria dos marginais se sentiam excluídos da sociedade. Por isso que faziam aquilo. Mas ele tem pai, ele é rico. Tem muita gente preso rico. Sim. E como tem, tá? É que o pai muitas vezes com dinheiro compra e tira da prisão. Mas que tem. Que anda muito lá, papai, filhinho de papai e de mamãe, é verdade. Sim. A possibilidade de quando você faz essas 4 informações, você rechear o caráter dessa criança é muito grande. Então você forma o caráter dele. Sim. É exatamente nessas batalhas, nessas lutas, né? Vai formando o caráter, vai formando a estrutura de personalidade, porque a personalidade ela também veio meio da gente, nós temos uma personalidade cada um, isso vai ser formado de forma segura
E a avaliação, ela vem em forma de gráfico pelo sistema. Então, a criança sabe exatamente o peso e medida que ela tirou. E ela vai percebendo aonde ela tem falhas e vai Amém. perceber também que é possível vencer as suas dificuldades. Então, ela não é reprovada, a não ser que... Nossa, essa escola não reprova, não sei. Reprova. Agora me pergunta quanto. Pronto. Quando? Quando? Quando que a escola reprova? Quando juntando o atitudinal. Tem uma outra nota muito importante, que é a nota vivida em grupo e desenvolvimento de um trabalho e de projeto. Se eu pegar nesses dois aqui, ele perdeu, ele foi para 50% de aproveitamento. E se a média for 6, aí ele reprova. Porque ele não fez lição de casa, porque ele não foi responsável e porque ele não está fazendo absolutamente nada para ser ajudado. Não quer. Não quer ser ajudado. Aí a reprovação é a melhor coisa do mundo, porque dá dor também. E porque é justa. Ele poderia ter feito a área de dificuldade dele, em termos de linguagem, não vai prejudicá-lo se ele tomar esse comportamento de fazer as coisas, ser responsável, respeitar. Se ele se entrosar socialmente, tá certo? Ele está adaptado, ele não precisa de ninguém do lado dele, ele vai construindo passo a passo e ele vai futuramente se tornar mais poderoso em termos de conhecimento do que o próprio intelectual. Sim. Por que eu não falo muito da média? Porque a média, gente, é equilíbrio. Pensa num aluno que está na média, você nem sabe que ele existe na sala. Ó, nós vamos fazer reunião. Quando o professor vira assim, diz assim, a gente pergunta alguma coisa do aluno, ele fala, nossa, deixa eu ver aqui no carômetro, né? Para ver quem é o aluno. Eu digo, não precisa, está na média. Porque o aluno da média não dá trabalho. Ele está perfeitamente estruturado. E ele vai passar de ano, ele vai se organizar, ele vai se relacionar bem, né? Já o intelectual. Se você falar de um intelectual na sala, o professor chega, senta e diz, este é o aluno. Porque está dentro da medida que ele quer. Está tudo perfeito. Porém, os intelectuais, muitas vezes, não se encaixam nesse perfil que eu estou falando. Mas eles nunca vão reprovar por isso. Porque é muito pouco na medida. Ele está com 75%, mas ele vai se frustrar, porque ele não teve a nota final dele 10. Então, você atinge todos com a metodologia. Você chacoalha mesmo cada um para torná-lo o quê? Uma coluna forte na sociedade. Com caráter, com potencial. Alicerçado em Cristo. Alicerçado na palavra de Deus. Porque o princípio da palavra de Deus é esse. Deus sonda o nosso coração. E quem é o coração? É o tálamo. Ele é o coração do homem. E isso é bom porque, como fala, já pra gente encerrar, né? Mas como fala a palavra, aqui no mundo a gente vai ter aflição. E se a gente não tá preparado para isso, não adianta. Nós temos que estar preparados. Preparado. Jesus Cristo nos preparou. E está sempre nos preparando, sempre nos moldando, sempre nos fortalecendo, dando direção. E é dessa forma que o cristão ele tem que se posicionar. Ele tem que saber sobressair em qualquer situação. E o tálamo, vamos lá? Quando sai do coração uma informação, antes de chegar na área do espírito, que fica no córtex e no lobo frontal, ele vai se alojar primeiro na alma, porque está exatamente na posição e no contexto circulando o quê? A área que faz as emoções acontecerem. Lobo límbico. Então, antes de chegar no julgamento, que é o espírito julga as coisas. Ok? Que a palavra diz isso, né? Nós fazemos o nosso julgamento pelo espírito. Porém, é a alma que é o problema da gente. Nós somos enfermos de alma. Então, quando você recebe a informação, ela entra primeiro na tua alma. Ela move você para depois chegar no espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, não viva pela carne, mas pelo espírito. Porque primeiro, meu amado, o tálamo, quando joga as informações, ele também cruza pela alma. E o problema do homem é
alma. Então entra aí no processo espiritual. Uhum. Aí a importância de um material didático, segundo os princípios da palavra de Princípios da Deus. palavra. Exatamente. Olha, é o eixo de equilíbrio de tudo. É onde, É, é onde Deus transforma o completo. Deixa completo. é isso. Corpo, alma e espírito. Ponte intertalâmica tem a ver com o quê? Com uma das estruturas do corpo. O tálamo. É o coração, mas também uma estrutura do Do corpo. corpo. O espírito tem sede, viu? A sede do julgamento. Se uma pessoa for atingida com um derrame ou qualquer problema na área do julgamento, na área frontal, ele vai ter um comportamento totalmente desajustado na sociedade. Ele não tem mais controle, porque isso é do corpo. É uma área que controla as estruturas do espírito. Ele perde a noção do juízo. Ele começa a fazer e praticar coisas horríveis. Isso foi descoberto na neurociência. Por quê? Porque um homem que trabalhava numa estrada de ferro, se acidenta e um ferro atravessa a área do julgamento. Então ele, a partir daí, começou a ter comportamentos absurdos. Essa área, ele perdeu o quê? A noção moral da vida dele. Sim. Olha que coisa linda. Aí Deus é perfeito, porque ele coloca até a casinha do espírito e da alma para organizar. E ele diz, não viva pela carne, mas viva pelo espírito. Uhum. E é o espírito que a gente quer atingir. E o disléxico muitas vezes tem mais dificuldade de chegar nas coisas do espírito. Por outro lado, ele também tem mais facilidade Insensível. de sensibilidade, de perceber antes dos outros o que é espiritual. Amém. E essa é a metodologia Acres. É isso aí, Glórias é isso aí. a Deus. É isso que a gente faz o dia todo na escola. E, inclusive, trabalhamos com os pais também, para que eles compreendam a riqueza que eles têm e os presentes de Deus que eles receberam, Mas, que são os filhos. Todos nós sabemos que o trabalho maior tem que ser com os pais do que com os filhos. Com certeza. Mas é isso. Eu louvo a Deus pela vida da senhora, tá? Pela toda a equipe da Crescer. Que essa metodologia continue cada vez mais e mais sendo moldada pelo Senhor. E o Cristo sendo o centro de tudo. E eu espero assim que esse bate-papo tenha servido para os pais. Amém. Eu tentei falar da forma mais simples Eu tenho possível, certeza que vai impactar muita tá? gente. Para que os pais possam entender, possam confiar. Se eles chegarem numa escola que tem lá metodologia Crescer, fica tranquilo, pai. Porque por trás de tudo isso, a gente tem uma equipe maravilhosa, preparando, ensinando nossos professores, tentando fazer deles realmente pessoas dignas do título que elas têm. Mestre. Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Não tem doutores na face da terra que não passe antes por a mão do mestre. Por isso que é importante. Glórias a Deus. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a todos. Você aí que está nos assistindo também, Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?